Oi, pessoal! Hoje a gente vai conversar sobre uma ideia que, sabe, à primeira vista parece só uma imagem religiosa, mas e se eu te disser que é, na verdade, um guia prático para o nosso dia a dia? Vamos falar sobre o coração de Maria, mas de um jeito bem diferente, pela visão claretiana, como se fosse um mapa para uma vida com mais atenção, com mais propósito. O nosso caminho aqui vai ser bem simples. Primeiro, a gente vai entender o que significa ter um coração que sente. Depois, vamos tirar 3 lições bem práticas dessa ideia. Aí, a gente vai ver como isso meio que bate de frente com o nosso mundo de hoje, sabe? E por fim, onde tudo isso começa, que é dentro de cada um de nós. Beleza, então para a gente mergulhar de cabeça nesse jeito de ser, a gente precisa primeiro entender a peça central de tudo isso, a metáfora do coração. E tudo começa com essa pergunta, que é um convite para a gente olhar para dentro. O que de verdade existe dentro do nosso coração? E aqui, olha, é super importante a gente separar as coisas. Não estamos falando do músculo que bombeia sangue, não. A gente está falando daquele lugar interno onde guardamos sentimentos, memórias e, o mais importante, onde a gente faz as escolhas que definem a nossa vida. E é aí que a gente chega no ponto principal. Nessa visão, o coração de Maria não é só uma imagem para a gente admirar. É um projeto de vida. É o modelo de um coração que se recusa a ser fechado, indiferente. Pelo contrário, é um coração que pulsa, que escuta, que ama. É um coração vivo, sabe? Tá, mas legal a ideia. Só que como é que isso vira prática no dia a dia, né? Vamos ver agora 3 lições bem concretas que a gente pode aprender com esse modelo de coração. A primeira lição, nossa, ela parece até óbvia, mas o poder dela é enorme. Aprender a escutar. Mas não é qualquer tipo de escuta, não. O lance aqui, sabe, é a profundidade dessa escuta. É ir além do que está sendo dito, é perceber a dor que não vira a palavra, a necessidade que está ali quietinha. É uma escuta que exige presença total. Poxa, e essa frase aqui, ela resume tudo de um jeito incrível. No mundo onde todo mundo quer dar opinião, interromper, a proposta é de um coração que, antes de mais nada, acolhe o outro. Simplesmente acolhe. Bom, depois que a gente escuta, o que vem? O cuidado, né? É quase um passo natural. Um cuidado que não fica só na intenção, ele vira gesto. E esse cuidar não é nada abstrato, não. É coisa do dia a dia. É notar aquela pessoa que está isolada no canto, é estender a mão para quem está precisando de ajuda e, o que é fundamental, respeitar quem é diferente da gente. De novo, olha que frase forte que coloca 2 atitudes lado a lado. De um lado, a indiferença, que simplesmente ignora, se afasta. Do outro, o cuidado, que percebe e se aproxima. E vamos para a terceira lição, que fala sobre firmeza, sobre resiliência. A vida tem hora que aperta. E o modelo aqui não é sobre evitar a dor, mas sobre como a gente atravessa essa dor. E isso é muito importante. Ser firme não significa não ter medo ou não sentir dor. É o contrário. É a capacidade de sentir tudo isso e, mesmo assim, não desistir. Não largar tudo. E o que sustenta essa firmeza toda? Tá aqui, a confiança. Em vez de sair correndo quando as coisas ficam difíceis, um coração firme se apoia na confiança. E fica. Ok, agora que a gente viu essas lições, vamos pensar como é que isso tudo conversa, ou melhor, como é que isso desafia o mundo em que a gente vive hoje. É sobre escolher um caminho. E olha, o contraste aqui fica gritante, né? De um lado tem essa tentação de viver no piloto automático, passar pelos dias sem sentir muito, sem prestar atenção, sem se importar de verdade. Do outro, tem a proposta de uma vida com intenção, com sentido, com responsabilidade e, principalmente, com um coração que está vivo. Isso tudo nos leva para a parte mais importante, talvez a mais crucial de todas. Porque isso não é uma teoria, não é algo distante. É uma coisa que começa em cada um. A grande sacada é que essa transformação toda não é um negócio que acontece lá fora. Acontece aqui dentro, nas nossas escolhas de todo dia, nas nossas atitudes, no tipo de pessoa que a gente decide ser. E, para ajudar nessa reflexão, vem umas perguntas bem diretas. A primeira, o coração está mais fechado ou mais aberto? Depois, outra pergunta para a gente pensar. Mais duro ou mais sensível? E por fim, mais distraído ou mais atento? E o que acontece quando essa mudança começa é como um efeito dominó, sabe? Nunca para na gente. Quando um coração muda, a vida da pessoa muda. As relações dela mudam, ficam mais verdadeiras. E, a partir daí, o mundo em volta começa a mudar um pouquinho também. É aí que a missão nasce de verdade. E no fim de tudo, a gente volta para aquela pergunta inicial, mas agora com outro peso. A questão que fica no ar é essa:
como é que está o coração de verdade? E a resposta? Bom, a resposta só cada um de nós pode encontrar, lá no silêncio.